Partindo agora para o incel que contou seus planos para IA. Vamos lá. Vamos ver o que nos aguarda por aqui. Enquanto eu como o lanchinho que eu acabei de fazer ali. So you've seen those photographs, okay? So again, what was inside that plastic bag? And who did that plastic bag belong to? Esse é Tristan Roberts, de 18 anos. Ele está visivelmente incomodado em uma sala de interrogatório. A acusação é de homicídio. A investigação que levou Tristan até este momento é talvez a mais perturbadora em décadas da história da Grã-Bretanha. Ela envolve uma obsessão online bizarra, planos auxiliados por IA e uma mente muito perturbada. O país de Gales é conhecido por seus diversos castelos abandonados. A beleza natural vigiada por construções milenares é sem dúvidas o cartão postal do país. Eles têm uma forte identidade celta, cultura distinta e palavras simplesmente impronunciáveis. Mais ao norte você encontrará a cidade Prestatyn. As praias que lá estão convidam pessoas que buscam por um estilo de vida mais lento. Muitos aposentados constroem lar nessa cidade. O problema do cara já começa aí, né? Não é que ele é fascinado por entender a mente dos psicopatas, né? Ele é fascinado por um psicopata em específico que nem existe, né? Começa aí já o problema. Enquanto outros compram casas para passar o final de semana. Você, apenas você, criando seu app. Na Base 44. Prestatyn não é o tipo de local onde casos como este acontecem, mas tudo mudou durante as primeiras horas do dia 24 de outubro de 2025. Aproximadamente às 8 horas e 30 minutos da manhã, a polícia chegou à reserva natural Morpha. Quem fez a ligação foi um morador. Ele estava caminhando pelo local quando encontrou o corpo de uma mulher jogado por entre a vegetação. Danos severos em sua cabeça confirmavam que ela já estava sem vida. Próximo ao corpo, a polícia encontrou uma muleta. Ela pertencia à vítima. Outros passos adiante revelaram manchas de sangue que se estendiam por cerca de 100 metros. A perícia também encontrou uma balaclava e um par de luvas em uma distância próxima, item provavelmente descartados pelo assassino após abandonar o corpo. Eles foram levados para análise e a perícia encontrou o sangue da vítima em ambos os itens. A mulher... Assim, eu não sou nenhum profissional nisso, é óbvio, né? Mas é claro, gente, o cara matou alguém, né? Ele vai deixar todos os pertences dele simplesmente do lado do corpo. Toma aqui, ó. Meu DNA tá aí, ó. Esse sou eu. Foi eu que matei, tô. não carregava documentos e a polícia teve dificuldades para fazer a identificação da vítima. Isso apenas aconteceu quando uma mulher na cidade foi dada como desaparecida. Após os familiares não conseguirem contato com essa mulher, eles ligaram para a polícia pedindo para que um agente fosse até o local para verificar se estava tudo bem. Foi assim que a primeira viatura chegou a Coniston Drive. A mulher que morava naquela residência era Angela Shellis, de 45 anos. Ela desapareceu daquela casa e foi encontrada morta na reserva. Angela nasceu em Gwinnett no ano de 1980. Ela foi descrita como sendo uma mulher incrível. Mãe de 2 meninos, ela dedicou sua vida inteira aos filhos. Por motivos desconhecidos, Mark Roberts, o pai das crianças, nunca esteve presente. Angela precisou assumir papel de pai e mãe e fez o que pôde para dar o máximo de conforto às Comprar cigarro. crianças. A mulher morava em Bedfordshire, mas se mudou para o norte do país de Gales após o divórcio, em 2021. Parte da sua família morava lá, e dessa forma ela teria apoio para criar os filhos. Para Angela era um recomeço. Ela construiu vida nova ao lado de sua irmã Sarah, que a ajudou como pôde. E quando falamos sobre suporte, não é apenas referente à questão financeira ou apoio emocional após o divórcio. A família enfrentava outras dificuldades, mas chegaremos lá. Angela era professora em período integral, porém, aceitou uma posição como auxiliar de professor em uma escola de ensino médio local. Ela aceitou um salário menor em troca de mais tempo para passar com os filhos. Angela conseguiu esse emprego em 2023 e conquistou o carinho de alunos e funcionários em poucos dias. Ela não conseguia andar pelos corredores sem receber um sorriso e ocupou uma vaga entre os professores mais adolescentes. Gente, é muito estranho me ver mastigando, cara. Acho que é a primeira vez que eu me vejo mastigando. Que coisa esquisita, cara. Sua personalidade amigável e sua visível paixão por ensinar a levou até esse ponto sem nenhum esforço. Angela equilibrou o emprego na escola com a função de mãe de 2 garotos e um cachorro, e ainda encontrou tempo para uma terceira atividade. Ela passou a estudar reflexologia e cogitava mudar para essa área.
Apenas para contexto, a reflexologia é uma técnica terapêutica que consiste na aplicação de pressão em pontos específicos dos pés, mãos ou orelhas para aliviar sintomas como dor nas costas, dor de cabeça, estresse, ansiedade ou dificuldade para dormir. Para qualquer um que visitasse as redes sociais de Angela, ficava claro de que mesmo com 2 profissões, o centro de sua vida eram os filhos. Ela compartilhou uma série de fotos de ambos os garotos em diferentes atividades. Entre publicações que diziam frases como "Lá é onde meus garotos estão", fica evidente onde estavam as prioridades de Angela, e esse é um ponto relevante para o caso. Essas publicações provam que a mulher sempre deixou claro o quanto amava os filhos. Elas foram feitas de maneira pública e, obviamente, chegaram ao conhecimento de ambos. O que significa Até então, tudo normal, né? Uma mulher que amava os filhos dela, beleza. Por quê? Não que tenha um motivo, né? Não precisa ter um motivo pra ela ter sido assassinado, mas... assim, até agora não disse nada relevante, né? que dizer mais tarde que ela não os amava se torna impossível. O filho mais velho era Ethan. Ele se referia a Angela como sendo sua melhor amiga. Eles conversavam via telefone todos os dias, às vezes mais de uma vez. Na época em que Angela faleceu, Ethan não estava em casa. Ele tinha conseguido uma vaga em uma universidade e morava no campus. As visitas aconteciam apenas em datas festivas, porém as ligações eram diárias. Ethan parece ter herdado a vontade de aprender da mãe. Ele atingiu excelentes notas e não poderia estar mais feliz, até receber a ligação da polícia, o que nos deixa com o filho mais novo. Esse era Tristan. Era ele quem dividia a casa com Angela naquela época. Ainda jovem, Tristan foi diagnosticado com transtorno do espectro autista e TDAH. O autismo é uma condição de neurodesenvolvimento permanente que afeta a comunicação, interação social e comportamento, com sinais geralmente notados na primeira infância. O termo espectro reflete a ampla variação de manifestações. Peraí. O filho dela... O filho dela que fez isso com ela? O filho dela que ela amava, que ela postava, meu parceiro e não sei o que. Meu Deus do céu, cara. Desde níveis leves, que exigem menos suporte, até graves, sendo caracterizado por dificuldades em interação, interesses restritos e comportamento repetitivo. Sit. Who do you... Já o transtorno de déficit de atenção com hiperatividade, ou simplesmente TDAH, é um distúrbio neurobiológico de causas genéticas, caracterizado por desatenção, inquietude e impulsividade. Esse era o motivo do apoio ao qual nos referimos mais cedo. Cuidar de uma criança com necessidades especiais é um desafio e a ajuda da família é fundamental. Também vale destacar aqui que ser afetado pelo transtorno do espectro autista não transforma o sujeito em um criminoso. São uma série de fatores que levam o indivíduo a cometer um homicídio. A grande maioria das pessoas com essa condição conseguem viver uma vida feliz, mesmo dentro de suas próprias limitações. Tristan foi capaz de se graduar no ensino médio, mas não conseguiu vaga em uma universidade. Ele também não conseguiu um emprego e era totalmente dependente da mãe. E a partir daqui, a situação piora em uma velocidade acelerada. Tristan não conseguiu trabalho e não parecia interessado em procurar. Ele não demonstrava interesse por nenhuma área de atuação ou atividade em específico. Sua relação com Angela Conheço muita gente assim. Nunca procurou trabalho, nunca demonstrou interesse. Fuja do CLT, hein? Que isso? Carteira de trabalho? Meu Deus. Pare. foi turbulenta, mesmo com todos os cuidados que a mulher tinha. Isso porque Tristan não via a mãe como proteção. Ele a via como prisão. Em sua cabeça, o cuidado era controle. Certo dia, Tristan atacou Angela enquanto a mulher estava na cozinha. Ele agrediu a mãe e fugiu de casa. A polícia foi acionada e localizou o jovem, que foi detido. Tristan passou algumas semanas internado em uma clínica e de lá foi levado para um albergue. Angela ficou com pena do filho e foi até as autoridades para trazer o garoto de volta para casa. E, infelizmente, as coisas pioraram. Tristan apresentou outros episódios problemáticos e voltou a ficar internado em uma clínica de saúde mental. Tá vendo? Isso aí foi o desinteresse no trabalho, galera. Vamos procurar um serviço, hein? Vamos assinar essa carteira CLT sua aí. Pelo amor de Deus, pra que eu vou trabalhar? Pra não acontecer isso aí com você, ó. Pra você não virar esse cara aí, entendeu? Em uma ocasião, ele foi visto caminhando pela rua empunhando uma faca. A polícia foi acionada e ele foi preso. Pontos como esse deram início à ficha criminal de Tristan. Em 2025, ele estava morando com a mãe em Coniston Drive.
Os episódios agressivos ficaram mais espaçados e a vida parecia melhorar lentamente. Isso mudou no dia 24 de outubro de 2025, quando o corpo de Agora. Angela Schelles foi encontrado em meio à natureza. Durante a manhã daquele dia, Ethan, o filho mais velho, recebeu uma mensagem de texto vindo do celular de Angela, algo que ela não costumava fazer. Na mensagem, ela dizia que não estava se sentindo muito bem e, portanto, iria dormir. Ethan ficou preocupado e tentou telefonar, mas não conseguiu. Ele então entrou em contato com os avós e pediu para que eles fossem verificar se estava tudo bem. Eles foram até o local, mas a mulher não os atendeu. Os idosos então acionaram a polícia. Quando o nome de Angela apareceu na lista de pessoas desaparecidas, a comparação foi feita com o corpo encontrado na reserva. Foi dessa forma que a polícia identificou a vítima. Então, tipo assim, eu vejo alguns casos aqui desse canal, inclusive um canal muito bom, Psicologia Criminal, e a maioria dos casos que esse cara explica, ele coloca, ele mostra o que levou a pessoa a ficar maluca, certo? A chegar a cometer o que ela fez. Não que seja justificável, né? Mas geralmente ele mostra que a pessoa teve uma vida dura, né? Que a pessoa tinha algum problema familiar, algum problema, algum transtorno mental. E até agora, o que a gente tem desse rapaz é que ele era autista, né? E não tem nada a ver. Não é porque o cara é autista que ele se torna um assassino, igual ele mesmo aqui já falou. Então, assim, tinha uma vida relativamente, aparentemente boa, né? A mãe cuidava, dava amor, né? E simplesmente porque ele era fissurado nesse tipo de coisa, o rapaz decidiu. Isso é o que dá a entender até agora, né? O reconhecimento foi feito pela irmã de Angela e Ethan recebeu a ligação da polícia. A investigação estabeleceu 2 pontos, sendo um deles a casa de Angela, que seria o ponto de partida. O segundo ponto foi a região da reserva. Isso estabeleceu um caminho e todas as rotas possíveis foram traçadas. As câmeras de vigilância no percurso foram coletadas e eles encontraram algo interessante. Às 3h19 da manhã, a câmera do vizinho capturou o momento no qual Angela é vista deixando sua residência, em Coniston Drive, e ela não está sozinha. A mulher está acompanhada por um homem que parece carregar uma mochila. Eles caminham na mesma direção Provavelmente e é esse ele. homem parece ajudar Angela a se locomover. 11 minutos depois, eles são vistos por outra câmera em Sandy Lane. Nessa imagem está visível que Angela tem dificuldades para andar. Ela o faz com a ajuda da Coitada. bengala e mais tarde foi encontrada na cena do crime. Essa foi a última vez na qual Angela foi vista com vida. Às 5h35, cerca de 2 horas depois, a câmera mostra o mesmo homem passando novamente. Desta vez, ele está sozinho. Ele caminha de volta entre uma residência em Coniston Drive. 3 horas depois, o corpo de Angela foi encontrado. A polícia já tinha uma ideia de quem seria o homem nas filmagens. Eles voltaram Filho. a bater na porta da residência em Coniston Drive. Agora, à procura de Tristan. Ele foi algemado e preso. E é aqui que a história fica realmente perturbadora. Você está para ver um lado de Tristan que Angela nunca conheceu, ou entendeu. Agora a gente vai começar a entender, pelo jeito. Né? Acho que ele não contou tudo no começo. Angela conhecia melhor do que ninguém as necessidades do filho. Ela entendia que ele preferia outras atividades e tentava prestar suporte em qualquer uma que fosse. No caso de Tristan, ele preferia gastar seu tempo diante do computador. Ele passava seus dias em jogos online e diferentes fóruns da internet. E durante um longo período, sua vida foi assim. Ele parecia feliz em seus jogos e séries, mas assim como acontece em todos os ambientes, alguns cantos da internet são menos saudáveis do que outros. Em certo momento, Tristan caminhou para dentro de comunidades problemáticas. O cara deve ter passado um puta tempo naquele tipo de Discord, né? Que junta um monte de adolescente pra falar de se autodesviver, né? E esse tipo de coisa. Assunto saudável. Assunto saudável. Vamos falar aqui. Galera, vamos nos reunir pra falar de como desviver alguém. O que vocês acham? Né? Boa ideia. Vamos lá. Vamos passar a adolescência inteira falando de coisas saudáveis. Junta isso e a falta de interesse em assinar a carteira de trabalho, é isso aí que dá, cara. E câmaras de eco perigosas. Suas limitações, somadas ao tempo que passava dentro de casa, tornaram a vida social de Tristan inexistente, em especial quando se tratava de garotas. Ele queria desesperadamente ter uma namorada, porém, nunca conseguiu. Essa frustração virou ressentimento e, mais tarde, ódio.
Tristan encontrou na internet um grupo de pessoas que passavam por algo parecido. Muitos refugiados estão passando fome. É por isso que a gente veio te fazer um convite. O termo incel é uma abreviação de celibatário involuntário, geralmente referindo-se a uma subcultura online de homens que se sentem Eu não sabia que era isso que significava. Pra mim, incel, é que eu também não sou muito familiarizado com esses termos aí da internet, né? Mas pra mim, incel era uma pessoa, um homem, né? Que não gostava de mulher. Era isso que eu pensava que era. O famoso Red Pill, né? Red Pill eu conheço. Pra mim era isso. Era isso que eu pensava. Então, o incel é um cara que tá no celibato por livre e espontânea falta de opção. Agora eu entendi. Por que eles não gostam de mulher? Agora eu entendi. incapazes de estabelecer relações amorosas ou sexuais. Em grupos mais extremistas, essas discussões online terminam em comentários misóginos e promovem ódio explícito não apenas contra mulheres, mas também contra homens que são sexualmente ativos. Termos como Shed, Beta e Stasis são frequentemente usados no meio dessa comunidade. Em muitas discussões é fácil encontrar textos vitimistas e que culpam exclusivamente a própria aparência. Uma fatia desse grupo trata a loteria genética como sentença e parecem ignorar o impacto da falta de habilidade social. Tristan se perdeu em meio a grupos como esse e passou a compartilhar suas frustrações. Para piorar, ele também passou a frequentar sites e fóruns dedicados a conteúdo de violência explícita, em especial contra mulheres. Tristan ficou tão perdido em meio a esses grupos que acabou completamente descolado da realidade. Ele começou a repetir o que ele lia nos fóruns e passou a culpar as mulheres por todos os seus problemas. E a Como eu única ao falei. seu alcance era a mãe. Tristan começou a culpar Angela por suas frustrações e passou a alimentar pensamentos muito perigosos. O cara passou tanto tempo na internet falando desses assuntos saudáveis, né? Que ele começou a odiar mulheres no geral. E só porque a mãe dele era mulher, ele. Foda-se, odeio também, né? Mesmo que não tenha uma consideração assim de ter um relacionamento. Ele tinha um relacionamento saudável com a mãe dele, pô. Agora só, tipo assim, ele passou tempo demais na internet no lugar errado. E aí a mãe dele virou alvo. É difícil dizer se Angela descobriu sobre os grupos que o filho frequentava. O que sabemos é que Ethan notou a mudança no comportamento do irmão. Ele ficou tão preocupado com a segurança da mãe que, mesmo não morando mais lá, mandou instalar diversas câmeras ao redor da casa. Ele percebeu que Tristan estava caminhando para uma direção perigosa e tentou ajudar como pôde. E se Ethan percebeu, sua mãe provavelmente também notou a mudança. Tristan passou os dias isolado em seu quarto enquanto escrevia textos sobre como nunca arrumaria uma namorada e como a culpa era das mulheres. Enquanto isso, ele passou a alimentar A culpa é das mulheres, cara. Ah, eu não consigo arrumar uma namorada. A culpa é sua, mulher, por eu não conseguir arrumar uma namorada. Tô aqui solteiro, ó. De quem é a culpa? De vocês que não me vê. Olhe pra mim. Porra, galera. Pelo amor de Deus. sua obsessão por lâminas e martelos, algo que provavelmente ele já tinha, visto que foi preso no passado caminhando pela rua com uma faca. A piora de seu comportamento foi significativa, o suficiente para que Nessa aí da faca já tinha que ter procurado uma psiquiatra, entendeu? Porque não tem justificativa uma coisa dele. Cara, imagina. Imagina você sai na rua e você encontra o seu filho andando com uma faca no meio da rua. Você vai deixar? Tipo assim, você vai deixar do jeito que tá? Você vai, tá bom. Ô filho, não, filho, que isso? Que isso? Guarda a faca lá, pô. Não tem pão aqui na rua, não. Pra você cortar, não. Vai cortar pão aqui? Ô. Angela fizesse uma ligação para sua assistente social. Na ocasião, ela se demonstrou preocupada e pediu por ajuda, quando descobriu que Tristan tinha comprado uma faca. Angela estava ciente da piora do filho e percebeu cada um dos sinais. Isso fica claro em algumas anotações que fez em seu próprio celular, encontrado mais tarde. Entre os comentários estavam frases como: "Ele está planejando me machucar? Eu não dormi muito bem e o Tristan vive entrando no meu quarto. Será que estou seguro no meu próprio quarto?" Essas mensagens deixam Meu Deus, mano, o cara tava stalkeando a mãe dele. Isso é muito problemático, cara. Tipo assim, stalkeando dentro da própria casa. Ela dormindo e ele entrando no quarto. Só faltava estar entrando com a faca na mão também. Ô mãe, tem um pãozinho aí pra passar um requeijão? claro que Angela entendia a piora do comportamento do filho, e também nos mostra que ela acreditava em sua capacidade de machucá-la.
Infelizmente, seu amor por Tristan superou a razão e ela preferia viver com medo do que ficar longe do filho. Enquanto sua mãe mal dormia no quarto ao lado, Tristan listava um verdadeiro arsenal para comprar. Ele não tinha acesso a armas de fogo, mas conseguiu adquirir armas brancas. Assim que completou 18 anos, Tristan comprou diversos martelos, facas e machados. O dinheiro possivelmente veio de sua própria mãe, uma vez que não tinha fonte de renda. Ao fim de sua lista, ele ainda conseguiu adquirir um colete balístico. Ao invés de celebrar Quê? Como assim, cara? O cara não tinha acesso a armas de fogo, mas ele conseguiu comprar um colete à prova de balas. Beleza. Normal. Mais uma segunda-feira, né? aniversário com a família, ele optou por visitar uma loja de armas. Foi lá que ele adquiriu as facas, o martelo e um aparelho taser. Usando diferentes apelidos online, Tristan parecia obcecado pelo protagonista da série Dexter e também pelo filme Psicopata Americano. Em uma de suas mensagens, ele diz ser igual ao personagem Dexter, o que sugere que ele não Eu não sei. Eu sou igual a ele. Hahaha. Dexter. Ele é igual a mim. É o Dexter que copiava ele. Entendeu? Mas. Como é que é? Eu queria paz, sabe? E eu vou matar qualquer um que tentar tirar isso de mim. nunca assistiu a série. Muito saudável, hein? Mas comentários como literalmente eu não são literais de verdade. Ah lá o Discord, eu falei. Tá aí, ó. Eu falei. Parece que eu previ, né? De qualquer forma, a parte mais importante não é essa. Logo abaixo, ele disse que quer ter paz e que matará qualquer pessoa que lhe tirar isso. Hoje, sabemos que ele falava sobre Angela. Tristan compartilhou pequenos trechos Hoje à noite é a noite. Então você pode ver como eu me sinto depois de matá-la, certo? Uau. Isso é interessante pra você? Eu estou bebendo cervejas agora. de seu plano online, como este onde diz como se sentiria após matar Angela. Ele parece instigar outro usuário para fazer mais perguntas sobre o assunto, sem citar explicitamente o nome da mãe ou o próprio. Como você pode perceber, as Mano, você é muito doentio, cara. Pelo amor de Deus, o cara matou a mãe dele. E ele quer que as pessoas perguntem pra ele falar como que foi a experiência. Gente, pelo amor de Deus. mensagens aparecem enviadas por diferentes Mas sim, eu odeio garotas. Você está ok com isso? Garotas e mulheres, né? Eu também não confio nelas. nomes. Isso Até, não, a última linha, a última linha, beleza. Show. Eu também não confio nelas. Show, beleza. Até aí tudo bem. Daí pra cima já tá errado. porque Tristan foi banido do Discord diversas vezes. Esse era um dos meios de comunicação que usava na internet. Seu comportamento estranho e perigoso era reportado e o suporte do Discord encerrava sua conta. Tristan criava uma nova no dia seguinte e continuava. Durante a investigação, a polícia encontrou 16 contas criadas no Eu não estava falando sobre isso. Não, eu não estava falando sobre você. Mas eu não vou julgar se você gostar de garotos. Discord que em algum momento foram usadas por Tristan. A maior parte dos banimentos foram referentes ao jovem repetir incansavelmente que mataria a própria mãe, mesmo sem revelar o nome da mulher ou Não se preocupe, ela só vai desaparecer da Terra. Eu já tentei tudo possível. Agora é a hora. próprio. Ele escreveu comentários como esse, onde diz que ela desaparecerá. Ele alega que já tentou de tudo e que tinha chegado a hora. Essa mensagem foi enviada em outubro Tipo assim, será que não tinha ninguém pra ver o que esse rapaz estava fazendo na internet? Porque não, o cara é uma pessoa que dá pra perceber quem estava, né? O cara saiu com uma faca no meio da rua, né? Ele demonstrava interesses estranhos assim desde o começo. Alguém poderia ter ligado uma chave assim e falado: deixa eu dar só uma olhadinha aí o que ele tá fazendo, né? de 2025, semanas antes do homicídio. Todos esses pontos que gritavam por atenção e de alguma forma foram ignorados apontavam para o planejamento. E todos Se bem que também, se ele for maior de idade também, aí já é invasão de privacidade, aí, sei lá, né? Eu acho que vai de cada um. nós sabíamos que esse momento ia chegar. Como já vimos em outros casos aqui no canal, alguns sujeitos recorrem ao Google na tentativa de aprender a cometer o crime perfeito. Genial. Gênio. Gênio.
Google, como assassinar uma pessoa? Por favor, não salve o histórico. Não deixe a polícia achar isso aqui. Aparentemente, esse grupo se moveu para a IA, mas ainda carrega o mesmo nível de capacidade cognitiva. Provavelmente porque não sabem como uma IA funciona, mas Ou seja, QI abaixo de 60. não vamos nos aprofundar nesse assunto. Tristan usou a ferramenta DeepSeek enquanto construía seu plano para matar a mãe. Semelhante a que outros indivíduos fizeram com o Google, Tristan perguntou para uma IA coisas como melhores formas de remover sangue de paredes e chão e qual seria a melhor arma para matar alguém, martelo ou faca. DeepSeek, assim como outras ferramentas conhecidas de IA, estão presas a protocolos rígidos de segurança para evitar interações que Meu Deus coloquem do o céu, cara. usuário ou terceiros em risco. No geral, a ferramenta é blindada para não auxiliar com pedidos como esse. Entretanto, o script não é perfeito, e com milhões de usuários tentando as mais diferentes formas de burlar a ferramenta, em algum momento alguém terá sucesso. Nós não entraremos em detalhes aqui, mas Tristan foi uma dessas pessoas. Ele conseguiu fazer Ele com que a IA conseguiu? respondesse suas perguntas. Mentira, mano. Mentira que o cara se esforçou pra conseguir fazer a IA responder, mano. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. A ferramenta respondeu em tópicos com prós e contras para cada escolha de arma. Essa interação aconteceu uma semana antes do homicídio. Após discutir seu plano com a DeepSeek, Tristan criou sua última conta no Discord. Essa recebeu o nome Esta Noite é a Noite. A imagem de perfil era uma foto da série Dexter. Apesar do nome sugestivo, o ataque aconteceu apenas 6 dias depois. Tristan gastou essa última semana escrevendo seu manifesto. Essa noite é a noite. Mas não hoje. Né? Depende do dia que você tá lendo. Se você ler daqui 6 dias, aí tudo bem. Essa noite é a noite, daqui 6 dias. O conteúdo não foi publicado na íntegra, portanto, abordaremos apenas os comentários compartilhados pela polícia. No manifesto, Tristan escreve: E agora essa pessoa, a que ele refere a si próprio, não por prazer sádico ou malícia, mas por vingança, justiça e para prosseguir na vida. Eu preciso tirar o peso das minhas costas. Não existem motivos para viver mais, se eu não fizer isso. Eu já estou morto. Ao longo desse manifesto, Tristan indica mais de uma vez que irá tirar a própria vida. Mano, o cara. Se eu não desviver a minha mãe, eu não vou estar completo. Olha isso, cara. Meu Deus do céu. Após matar a mãe. E como você pôde perceber pelo começo do vídeo, isso não aconteceu. No dia 23 de outubro de 2025, Hoje à noite é a noite. Mas só daqui 6 dias. Então você trata de ler no dia certo. Tristan pegou um gravador para deixar uma última mensagem. Trancado em seu quarto iluminado apenas pela tela do computador, ele gravou em áudio a seguinte frase: Meu nome é Tristan Roberts, e esta noite eu serei Alex. Alex foi o apelido que ele deu para o que dizia ser uma outra personalidade, alguém capaz de fazer coisas que Tristan não conseguiria. Ele continua dizendo que matará a própria mãe com um martelo. Por vezes ele se refere a si mesmo como nós, dizendo coisas como, nós faremos isso, mesmo que tenha agido sozinho. É uma gravação perturbadora que não para por aí. Tristan Nessas horas a gente fica torcendo pra alguém falar, não, esse cara não tem que ter privacidade, pô. Não deixa ele ter privacidade. O cara saiu andando com uma faca no meio da rua. Por favor, se você tiver um filho e ele sair na rua andando com uma faca, falando que ele é fã de um psicopata, gente, não deixa seu filho ter privacidade, tá? Por favor. É um perigo pra sociedade isso aí, pelo amor de Deus. gravou o início do áudio em seu quarto, mas levou o aparelho consigo para a reserva. Filho, o que você está fazendo? Estou aqui conversando com meus amiguinhos do Discord de como deve ser legal matar uma pessoa. Após as 23 horas, Tristan invadiu o quarto da mãe e trancou a porta. A mulher estava dormindo e acordou com o barulho. Tristan se aproximou com o martelo em uma mão e o gravador na outra. O criminoso então atacou Angela com fortes golpes na cabeça. A mulher tentou se defender, mas não conseguiu. Durante a luta, ela teve os braços amarrados ao pescoço e Tristan largou o martelo para estrangular a mãe. Mesmo gravemente ferida, Angela conseguiu se manter consciente. Ela implorou para que o filho parasse e pediu para que ele chamasse o resgate. Angela prometeu que não falaria para a polícia e iria inventar uma outra história para justificar os ferimentos. Eles continuaram lutando e Angela permaneceu implorando pela própria vida. As agressões terminaram às 3 horas da manhã. Não, e tipo assim, por que será que por que é IA? Ele perguntou tudo isso aí pra IA. Qual arma será que é melhor? Como limpar sangue da parede? E a IA respondendo tudo. Gente, não era pra ter alguma coisa
sei lá, pra IA fazer uma denúncia automática. Fala assim, ó, esse rapaz aqui tá me perguntando como faz pra desviver uma pessoa sem ser descoberta. Teve que investigar ainda. Nin- Quando Angela finalmente convenceu Tristan a ajudá-la. Ele se recusou a ligar para a emergência, mas disse que a ajudaria a chegar ao médico. Angela estava gravemente ferida e mal conseguia andar. Ela pegou uma muleta e foi obrigada a vestir uma balaclava. Às 3 horas e 19 minutos, os dois são vistos pela câmera do vizinho deixando a residência. Tristan guiou a mãe pela Sandy Lane e disse que pegariam um atalho pela reserva. Ao chegar lá, ele pediu para que a mãe se sentasse em um dos bancos. Isso depois dele atacar ela. Tipo assim, ela ainda confiou nele. Ele já tinha atacado ela dentro de casa com o martelo. Aí ele falou: Não, mãe, vamos dar uma volta. Vamos ali naquele matagal ali escuro, onde ninguém vai ver o que tá acontecendo. Vamos lá dar uma voltinha. E ela foi. Durante todo esse período, o gravador esteve ligado, desde o ataque no quarto até a chegada na reserva. Tipo assim, não que ela tivesse como, assim, condições físicas também pra se defender contra isso, mas aparentemente, tipo assim, ela não tentou também. Não tentou fugir, não tentou ligar pra alguém, sei lá. Gritar na rua, ela foi andando na rua, pô. Ela podia ter gritado, alguém passando. Ô, me ajuda aqui, pelo amor de Deus. Sabe, tipo, né? O áudio não será reproduzido, mas é bastante perturbador. Angela aceitou se Imagino. sentar em um dos bancos, mas percebeu que não sairia de lá. Tristan voltou a agredir a mulher até Só lá, ela percebeu só lá. O cara atacou ela com um martelo dentro de casa. E só lá que ela percebeu a intenção do cara. que pegou o martelo novamente. Ele atingiu Angela na parte de trás da cabeça 4 vezes. O último golpe destruiu parte do crânio e causou dano letal. Os gritos de desespero chegaram ao fim e Angela faleceu. Tristan então arrastou o corpo da mãe por aproximadamente 100 metros, antes de jogá-la em uma poça de lama. Assim, não que eu pense que a culpa disso ter acontecido é dela, de forma alguma. Mas aparentemente, ela não tentou se defender. É isso que eu tô comentando. O absurdo pra mim é isso. Tipo, parece que ela não tentou se defender, ela só deixou acontecer. Com o rosto para baixo. Foi só então que ele encerrou a gravação. Durante o áudio ainda em seu quarto, ele também confessou ter torturado animais pequenos, como gatos. O criminoso foi visto no caminho de volta e entrou em casa. Menos de 1 hora depois, ele é visto saindo novamente. Agora Tristan levava consigo alvejante e material de limpeza. Seu plano era voltar ao corpo da mãe para destruir evidências. Acontece que Tristan nunca trabalhou um dia em sua vida. Portanto, ele não Tá vendo? Tá vendo? Por isso que eu falo, gente. Vou repetir. Vou repetir. Assina sua carteira de trabalho enquanto é tempo. Trabalha de qualquer coisa antes que você vire esse cara aqui. imaginava que alguém estaria na rua às 6 horas da manhã. No caminho, ele avistou um homem que corria com um cachorro em um parque próximo. Tristan ficou assustado e o medo de ser pego fez seus pés darem meia volta. O criminoso entrou novamente em casa, foi até o computador e entrou no Discord para comentar o que tinha feito. Ele contou sobre a execução do plano para estranhos na internet antes mesmo do corpo de Angela ser encontrado. Foi então que ele pegou o celular da mãe e enviou uma mensagem para Ethan. Tristan se passou pela mãe e disse que não estava se sentindo bem. Para ele seria uma desculpa para que a ligação diária não acontecesse. O resultado não foi o esperado, e a preocupação de Ethan levou a polícia até a casa da mãe. Nesse meio tempo, Tristan contratou um chaveiro para trocar a fechadura da porta principal. Porque o irmão dele já tava desconfiado, né? O irmão dele já tinha avisado, inclusive. Falou, ó, toma cuidado, né? Não é normal. As atitudes desse rapaz do meu irmãozinho aí não é normal, né? Toma cuidado, fica de olho. Com o objetivo de manter os familiares ao lado de fora. Ele também barricou a porta, mas não teve coragem de progredir para a última parte do plano, que seria tirar a própria vida. Às 13 horas e 25 minutos, a polícia bateu em sua porta. O próprio Tristan removeu a barricada e permitiu a entrada dos agentes. Ele foi algemado e preso. A perícia levou seus eletrônicos para análise e encontraram o material já apresentado, explicando a motivação para o crime. Em seu laptop, eles encontraram dezenas de capturas de tela, todas referentes a mensagens que ele mesmo enviou sobre o planejamento da morte da mãe. O gravador e a arma do crime também estavam na residência. Tristan foi levado a interrogatório. Assim, no começo eu falei da luva, né? Que ele deixou a luva lá, mas ele deixou todas as evidências. Tipo assim, eu acho que a IA deve ter sido de propósito isso. Não é possível. Onde será que é melhor eu deixar minha luva, né, depois de eu fazer isso? Ah, deixa do lado, né, do corpo, né? Por que não? Será que é bom eu deixar salvo aqui esse histórico da nossa conversa? Sim, sim, é bom. É bom que assim ninguém descobre.
E ele foi na onda, né? Mas respondeu a todas as perguntas da mesma forma. So you've seen those photographs, É que também ele planejava, né, se desviver, né? okay? So again, what was inside that plastic bag? And who did that plastic bag belong to? Oh, Connor. That plastic bag that you've just seen in those photographs, is that the same is that the same plastic bag that you took out with you on the early hours of Friday the 24th of October, Oh, Connor. when we've just seen you in that CCTV footage? Oh, Connor. Sem comentários. Tristan Roberts foi a julgamento no dia 5 de fevereiro de 2026. As evidências eram muitas e ele declarou-se culpado pelo homicídio. A justiça entendeu que o criminoso não estava sendo afetado por nenhum transtorno mental significativo no momento do ataque, o que significa que ficou entendido que Tristan sabia exatamente o que estava fazendo. O planejamento e a tentativa de limpar evidências apontavam para isso. Vou fazer isso também, quando vocês falarem de novo. Pô, você não viu ali? Você não viu o corpo ali? Você passou pelo corpo ali no jogo? Você não viu? Vou falar, sem comentários. Teve tempo para refletir e desistir do ataque, mas não o fez. O criminoso não demonstrou remorso durante o julgamento. Ele parecia desconfortável e ficou ainda mais após o juiz se referir a ele como um indivíduo perigoso. A sentença foi de prisão perpétua com um mínimo de 22 anos e 6 meses em regime fechado antes de ficar elegível para liberdade condicional. É impossível imaginar como Angela se sentiu naquela noite, vendo quem ela mais amava a atacando com tanta... Pouco. Pra mim tinha que apodrecer, pô. Por que vai soltar um cara desse? O cara, tipo assim, ele é, literalmente, é isso é o hobby dele. Isso é o que ele quer fazer da vida, pô. Pra que vai liberdade condicional pra esse cara? agressividade. Ela tentou proteger o filho de todas as formas, até que acabou se tornando vítima dele. Angela nunca será esquecida por seus alunos, amigos e familiares, principalmente por Ethan. Ela foi uma mulher incrível que estava disposta a qualquer coisa para proteger os filhos. Infelizmente, ela ignorou os sinais e acreditou que sozinha conseguiria mudar o filho. Angela precisava de ajuda e suporte profissional, mas não a teve. Tristan comparava o comportamento da mãe com uma prisão. Talvez agora ele tenha entendido a diferença, mas infelizmente já é tarde. Hoje, aos 18 anos de idade, Tristan Roberts encontra-se encarcerado em um presídio de segurança máxima no norte do país de Gales, enquanto cumpre sua pena de prisão perpétua. Ele ficará elegível para a liberdade condicional em algum momento entre abril e maio de 2048. Tipo assim, quando eu vi o título desse vídeo, né? O título aqui. O incel que contou seu plano para uma IA. Beleza, ele realmente fez isso. Ele contou o plano dele para uma IA. Mas eu pensei que durante a investigação, os policiais iam descobrir, por causa desse chat com a IA, o que ele tinha feito. Mas não. Ele simplesmente decidiu que seria uma boa ideia deixar todas as evidências de que ele realmente cometeu um crime. Loucura isso. A próxima live é dia 20, hein? Dia 20 é a próxima live. Beleza? Um beijo aí no coração de todo mundo que assistiu, todo mundo que apoiou. Obrigado pelo sub, né? Quem me deu sub aí. Valeu. Até a próxima.